Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dandy, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E antes de ir pro assunto principal desse vídeo, eu queria dizer que assim, antes de eu falar sobre qualquer versão que fosse sobre essa querida, eu ia propor que acontecesse uma votação, vocês falassem nos comentários sobre qual dos vários filmes que temos contando a história dela vocês gostariam que eu falasse. Mas especificamente eu resolvi trazer essa versão aqui pra vocês. Uma pergunta que eu acho que deve ecoar na humanidade quando revisitamos um filme que vai contar a história dela é: será que nunca passou pela cabeça dela em se vingar pela forma como ela é tratada? E esse filme veio nos trazer a resposta, tal como o título informa. O filme começa com o pai da Cinderela perdendo a vida com ordens e permissão da própria madrasta, ou melhor, da própria esposa. E depois, cinicamente, ela vai dizer pra Cinderela que o pai dela não está mais no mundo dos vivos. E detalhe que nessa versão, ela chama a madrasta de mãe. Lembra dessa parte que isso vai ser importante no final. Mas, indo adiante, uma coisa que o filme não faz, sabe, é ficar enrolando a gente, como várias outras versões fazem, e vai direto ao ponto que é o baile do príncipe. E a Cindy mostra ela sendo maltratada pelas irmãs e pela madrasta, claro, como sabemos. E o interessante é que nesse live action, digamos assim, esse filme consegue nos fazer dar razão para a Cinderela querer se vingar. Porque assim, gente, tem umas coisas nessa versão que são extremamente pesadas, porque as irmãs, elas não só maltratam a Cinderela no quesito agressão verbal, como também agressão física. Tem umas coisas aqui que eu me arrisco a dizer que se umas pessoas assistirem, elas vão ter muito gatilho. E bizarro que elas gostam de ver a Cinderela se dando mal, gostam de vê-la sendo agredida e ainda se divertem quando isso acontece. Isso é sadismo puro, pelo menos do meu ponto de vista. É um negócio que você assiste e fica pensando, mano, ela tem razões aqui, especificamente nessa versão, mais que suficientes para se vingar. Não que em outras ela já não tivesse, né? Como, por exemplo, no Para Sempre Cinderela, ou até mesmo no próprio clássico. Mas nós podemos avançar para quando a fada madrinha aparece para ela e traz para ela um estilista que faz o vestido e um outro sujeito que faz para ela os sapatos. E assim ela ganha o clássico par que conhecemos. Outra coisa que eu acho que essa versão tentou fazer o conto se modernizar é que a Cinderela não vai de carruagem. Gente, nessa versão ela vai de carro. Mas a coisa que eu estranhei foi quando ela perguntou quem estava dirigindo o carro e a fada madrinha respondeu que era o Elon Musk. E eu fiquei tipo, oi? E quando ela chega no baile, não tem aquilo de que, ai, vou ser reconhecida pela madrasta, pelas minhas irmãs. Se forem reparar, várias outras versões de filmes contando essa história, ela tem esse negócio, ai, vou ser reconhecida. Aqui não teve. Baita ponto positivo. Porém, quando ela volta pra casa, as irmãs não deixam ela entrar e ainda jogam água nela. Gente, isso é de se revoltar. Não sei vocês, mas eu acho. Com isso avançamos pra quando uma das irmãs tenta colocar o sapatinho no pé e obviamente ele não cabe. Com isso, a madrasta fala pra filha cortar os dedos pra calçar o sapato. Com isso fazendo remetência à versão original do conto. Aí quando ela tava fazendo, né, sentindo dor por tirar os dedos, eu fiquei olhando e pensei, agora que a coisa ruim é com você, não é tão legal quando acontecia com a Cinderela, né? E quando ela tenta colocar o sapato, não tendo mais os dedos, os serviçais do rei acabam vendo e não deixam ela fazer isso. Eu até pensei, poxa, não deu nem tempo da outra tentar cortar o calcanhar pra calçar o sapato, porque eu não sei se vocês sabem, na versão original do conto é assim que as irmãs tentam calçar o sapatinho. Elas mutilam os próprios pés. Depois disso, a Cindy clama pela fada madrinha e a fada madrinha fica incentivando ela a se vingar. Ela diz que se sente pressionada, mas, do meu ponto de vista, ela só estava incentivando. E com esse incentivo, ela começa a eliminar umas pessoas. Especificamente, essas pessoas que ela vai eliminando foram pessoas que machucaram ela às ordens da madrasta e das irmãs. E tipo, ela elimina 2 caras, depois elimina uma irmã. Por causa daquilo, a madrasta contrata um homem pra averiguar o caso
dela ter perdido a filha. Teria dito que quem fez aquilo com uma das filhas dela provavelmente foi um homem. O sujeito que tá investigando diz isso. Aí ela diz que mulheres não fazem aquilo. Aí eu pensei, fala isso pra Inês Matsunaga. Com isso, mais à frente ali do filme, ela elimina a outra irmã e meio a isso a madrasta chega em casa com o investigador e rola uns momentos de perseguição. Então, quando ela se depara com o sujeito admite que foi ele que eliminou o pai dela lá no começo do filme. E ela se vinga eliminando ele também. Depois acontece mais uma perseguição que leva ela e a madrasta pra fora da casa. E quando ela acerta em cheio a madrasta implora falando, por favor, não faça isso com a sua mãe. E a Cinderela corrige, ela fala, não é mãe, é madrasta. Tal como ao longo do filme a madrasta disse pra ela. E com isso ela acaba eliminando a madrasta também. Aí mostra o dia seguinte com um arco-íris no céu. Eu até entendo que o filme quis passar a mensagem, né, que depois da tempestade vem o arco-íris. Aí nesse outro dia a Cinderela acorda. E assim, a direção nos dá a entender que foi tudo um sonho, mas não foi. Tanto que, para a conveniência do roteiro e ao mesmo tempo para a sorte da Cindy, tava o inspetor de polícia na casa dela. Mas para a sorte dela e por conveniência do roteiro, esse inspetor de polícia era a fada madrinha. Conclusão, ela cometeu um crime ali, eliminando pessoas e não foi punida. E aí ela no final casou com um príncipe e foi como se nada tivesse acontecido. E assim, é válido ter uma produção que mostra essa personagem que nós tanto amamos se vingando? Do meu ponto de vista, é sim, mas não da forma como foi feito aqui, né? Seria interessante se ela se vingasse respeitando a lei. Em outras palavras, dentro dos conformes da lei, não dessa forma como vimos aqui. Pra mim, do meu ponto de vista, uma boa vingança vinda dela seria assim, ela conseguindo documentos legais pra conseguir aquela casa, né? Porque tal como diz um post que ronda as redes sociais, ela não precisava de um príncipe. Ela precisava de um advogado porque, tal como o nome diz daquela novela, ela era a dona do pedaço. Ela é a dona do pedaço, né? Especificamente daquela casa. E como considerações finais, esse filme é previsível e óbvio, pelo menos pra mim. Só de ler o título, eu já tive a ideia do que ia acontecer e aconteceu justamente o que eu pensei, só por ler o título. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo da Dandy. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.